Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que se encontra aí nas páginas 101 e na página 102, que foram as fichas de atividades que a tia passou para casa na última aula. Então faremos agora essa correção. Vamos lá? Olha só, gente, a primeira questão diz o seguinte: lê as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira, as cidades existem há muito tempo, mas suas paisagens não sofreram alterações, mesmo com a invenção de diferentes tecnologias. Então, a gente sabe que é falso, né, gente? Porque sofreu, sim, algumas alterações. Então, aqui vai ser falso. As cidades são áreas bastante dinâmicas e a vida dos cidadãos muda conforme as evoluções tecnológicas. Verdadeiro, não é? Vão conferindo se vocês fizeram certinho. Corrija as afirmativas falsas da questão anterior. Então, a afirmativa falsa é de que as paisagens das cidades mudaram com o passar do tempo, em grande parte devido aos avanços tecnológicos. Então, aí vocês vão marcar vocês vão escrever na segunda questão. Vamos lá. Já na terceira questão, ele pede para a gente observar as ilustrações a seguir, depois circular as que representam um trabalho artesanal. Então, dessas imagens aqui, a que representa trabalho artesanal é essa e essa, não é, gente? As outras não são trabalhos artesanais. Com base nas ilustrações, compara a capacidade produtiva do artesão com a do operário. Então, nós sabemos que com a evolução da indústria, a capacidade produtiva foi muito ampliada em comparação do que era produzido pela força do trabalho do artesão. Então, o trabalho do artesão, ele produz bem menos do que o trabalho utilizando os recursos tecnológicos. Trabalhos industriais, não é? Quarta questão. A Revolução Industrial foi um evento que alterou a dinâmica das cidades, especialmente quando falamos de população, pois, com a chegada das indústrias, a população da cidade se estabilizou, mantendo-se seu número inicial? Não, né, gente? Aumentou. A fuga das indústrias para o campo fez com que a população das cidades diminuísse? Também não, né, gente? A população aumentou. As indústrias atraíram pessoas que buscavam postos de trabalho nas cidades, aumentando a população local. Sim, tá? E letra D, as pessoas podiam trabalhar na cidade e dormir no campo, fazendo com que o número de habitantes se alterasse constantemente. Essa aqui também não, né, gente? A gente não falou sobre isso. Então, só letra C. E, por fim, na quinta questão, ele diz que o transporte público é muito importante nas cidades. Por meio dele, podemos chegar a diferentes pontos da cidade, inclusive a escolas onde estudamos. No labirinto a seguir, ajude o ônibus a chegar até a sua escola. Então, existem aí alguns caminhos que nós podemos realizar. Olha só, se a gente for por aqui, por aqui, a gente consegue traçar esse caminho, ok? E aí a gente finaliza essa correção da fichinha. Então, gente, agora que nós já finalizamos a correção dessa ficha, nós vamos agora dar continuidade no conteúdo do livro. Este conteúdo está entre as páginas 164 a 166. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho das cidades e o futuro das cidades. Nós sabemos que o trabalho das cidades foi muito modificado de acordo com o tempo que foi passando. Veja só, antigamente o trabalho era realizado manualmente. A mão de obra era realizada pelo ser humano. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, essa mão de obra, esse trabalho humano, passou a ser substituído pelas máquinas tecnológicas, que faziam o trabalho mais rapidamente, davam uma maior produtividade e utilizavam menos esforço humano. Com isso, os equipamentos tecnológicos começaram a ocupar o lugar das pessoas nas indústrias. Então, naquela época, houve um grande desenvolvimento industrial. Só que esse trabalho que era desenvolvido nas indústrias passou a ser desenvolvido mais pelas máquinas, pelos equipamentos tecnológicos do que pelo ser humano. Isso causou desemprego e busca de oportunidades de trabalho na cidade. Hoje em dia, a tecnologia ela está muito presente e ocupa bem menos a mão de obra humana nas grandes indústrias. Hoje em dia, o ser humano, a mão de obra humana, é mais utilizada para serviços comerciais, né, como ele vem dizendo aí, como banco, hospitais, serviços públicos e também no comércio, tá?
Mas mesmo assim, esses serviços que são oferecidos para a população, como bancos, hospitais e comércio, já estão sendo oferecidos muitas vezes sem precisar a gente sair de casa. Então, também esses serviços estão passando a ter mais o uso da tecnologia. Quantas vezes a gente não utiliza aplicativos para fazer compras, não é? Então, aí a gente percebe que a tecnologia está ocupando o espaço nesses serviços que eram mais abrangentes para a mão de obra humana, tá certo? Olha só, gente. Sobre o futuro das cidades, ele vem trazendo aí os seguintes questionamentos. Olha só. Você já pensou em como as cidades serão no futuro? Já imaginou que tipo de energia será usada? Quais serão os meios de transporte e os meios de comunicação? Como será o trabalho nas cidades? Então, muitos filmes e desenhos diziam que em 2000 teria aí carros voadores, teria uma tecnologia bem maior, mas a gente viu que não foi bem assim, não é? A tecnologia avançou muito, mas não tão quanto a perspectiva do século passado. E aí, ele diz assim, ó, a verdade é que ainda não enxergamos a esse nível, mas algumas cidades caminham para o futuro promissor, que são as chamadas cidades inteligentes. Então, o que são essas cidades inteligentes, gente? Olha a definição aí. São aquelas que usam tecnologia de informação e comunicação para se organizarem e planejarem melhor, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E aí ele vai mostrar nessa imagem da página 65, 9 dimensões que indicam o nível de inteligência de uma cidade. Vamos conhecer quais são essas 9 dimensões? Vamos lá? Então, gente, nessa ilustração nós podemos observar as dimensões de uma cidade inteligente. Então, nós podemos ver aí que nós temos, primeiro, o capital humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, mobilidade e transporte, planejamento urbano, conexões internacionais e o uso da tecnologia. Então, para que uma cidade seja considerada uma cidade inteligente, ela precisa conter essas 9 dimensões. E aí eu pergunto a vocês, será que a nossa cidade de Arapiraca é considerada uma cidade inteligente? O que falta para que a nossa cidade se desenvolva, gente? Então, existe muitos desses itens aqui que foram mencionados, essas dimensões, que ainda a nossa cidade precisa desenvolver, né? Como, por exemplo, questões de meio ambiente, mobilidade urbana, né? Conexões internacionais também, a gente não vê muito. E aí a gente pode ver essas dimensões de uma cidade inteligente. Então, turma, agora eu convido vocês a realizar essa atividade da página 166. Então, pause essa videoaula, tentem responder sozinhos. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir? Olha só. Essa primeira questão, ele pede para a gente observar a foto a seguir da cidade de Manaus. Essa imagem representa o passado ou o presente, gente? Então, aqui a tia colocou como resposta pessoal. Por quê? Porque pode existir em Manaus uma imagem semelhante a essa. Porém, a gente deduz que essa imagem aqui, ela faz parte do passado. Por que faz mais sentido que ela represente o passado do que o presente? Porque, primeiro, pela qualidade da fotografia, a gente sabe que as fotografias preto e branco, nessa coloração, são as fotografias de antigamente. E também pela arquitetura do lugar e pela ausência de prédios, visto que Manaus já é a capital do Amazonas, não é? Então, capital, entende-se que tem mais prédios, tem os transportes, aí existe mais transportes, não é? O trânsito. Então, aí a gente deduz que é do passado, tá? Segunda questão, a chegada, espaçozinho, mudou a dinâmica das cidades, atraindo pessoas que vinham do campo e mudando a forma de trabalho, que antes era feita basicamente por artesãos. A palavra que completa corretamente a frase está na alternativa A, do comércio, B, dos bancos, C, de hospitais ou D, das indústrias. Então, quem foi que chegou aí mudando a dinâmica das cidades? Foram as indústrias. Então, das indústrias, alternativa D. Vocês preenchem com das indústrias no espaço vazio e marcam um xizinho na letra D, ok? Terceira questão. O crescimento das cidades, quando não acompanhado de um bom planejamento, acaba ocasionando alguns problemas. Cite um problema ambiental e outro social que podemos encontrar nas cidades. Problema ambiental, a gente pode citar aí os tipos de poluição do ar, por exemplo, e problema social, desemprego, a falta de moradia, existem vários, tá? A quarta questão, gente, ele diz o seguinte: a utilização de tecnologias vem ao longo dos anos alterando a forma de trabalho nas cidades.
Inicialmente existia o trabalho do artesão, depois as pessoas passaram a trabalhar na indústria. Atualmente, a mão de obra humana vem sendo substituída por máquinas. Registre em seu caderno sua opinião sobre essa situação. Então, resposta pessoal, lembre-se de identificar no caderno nome da disciplina, data, respostas da página 166 e aí vocês copiam. E por fim, na quinta questão, ele pede para que vocês desenhem uma folha A4, mas pode ser também no caderno de desenho ou na folha do próprio caderno, na matéria de geografia, como você acha que será a sua cidade no futuro. Então caprichem nesse desenho, mandem a foto de todas as atividades para a Tia Ju, tá certo? Então é isso, turma, por hoje é só. Nossa aula de geografia termina aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.